Desde o lançamento de Ringu, de 98, o terror japonês tem desfrutado de atenção sem precedentes. Agora considerada uma tradição do cinema japonês, antes de 98, o conhecimento ocidental sobre os filmes do Japão estava limitado a uma série de filmes de histórias de fantasmas de época. Essa circunstância levou a uma crença infeliz de que o horror japonês estava adormecido entre a década de 70 até o lançamento de Ringu, de 98. Mas, apesar de ter afundado um pouco na década de 70, o gênero no Japão está ativo desde os primeiros dias da indústria cinematográfica do país. Muitos dos primeiros filmes de terror japoneses foram baseados em contos antigos escritos durante o período Edo, muitas vezes como peças de kabuki. Uma forma de teatro fortemente estilizada, o kabuki era a forma mais popular de entretenimento durante o período Edo, e as histórias mais conhecidas permaneceram populares até o século XX, fornecendo uma fonte óbvia de material para os primeiros cineastas japoneses. Entre os mais famosos está Yotsuya Kaidan, a história de um samurai sem dinheiro que leva sua esposa ao suicídio para se casar com uma mulher rica. A história apresenta muitas das características mais comuns das histórias de fantasmas japonesa: assassinato, traição e vingança dos mortos, geralmente nas mãos de um espírito vingativo. O Yotsuya Kaidan foi filmado pela primeira vez em 1912 e desde então foi filmado mais de 20 vezes. O início da guerra e a eventual derrota do Japão tiveram grande impacto na indústria do país, mas os anos da ocupação aliada viram o início de uma recuperação. Mas as forças da ocupação desaprovaram assuntos que lembravam o passado feudal, consequentemente militar do Japão, que eram aspectos muito recorrentes nas histórias de terror que eram muito populares antes da guerra. Em resposta, os cineastas japoneses começaram a explorar outros gêneros, a maioria deles inspirados por sucessos recentes de Hollywood, como O Homem Invisível Aparece e Garras de Ferro, de Shinsei Adachi. E Michio Yamamoto homenageou a série Drácula da Hammer em 3 filmes. O sucesso de Godzilla, de Ishiro Honda, garantiu que o cinema pulp japonês das décadas de 50 e 60 tivesse uma forte tendência à ficção científica. Honda também dirigiu vários outros filmes de ficção científica com terror, mais notavelmente The Human Vapor e o excelente Attack of Mushroom People. O fim da ocupação aliada permitiu que os cineastas japoneses voltassem às histórias tradicionais que haviam sido base para o cinema de terror pré-guerra, inaugurando assim uma espécie de era de ouro. Muitos dos filmes clássicos datam desse período, incluindo Contos da Lua Vaga, de 1953, de Kenji Mizoguchi, um belo e assombroso conto de ambição e ganância, hoje considerado um dos melhores filmes japoneses já produzidos. A figura-chave do período foi Nobuo Nakagawa, um diretor veterano que produziu uma série de histórias de terror populares nas décadas de 50 e 60. À medida que a década de 60 avançava, os cineastas começaram a apimentar suas histórias de terror de época. O Onibaba, de Kaneto Shindo, reduziu os elementos sobrenaturais em favor do comentário político e erótico, resultando em um filme poderoso que funciona em vários níveis. O declínio do cinema japonês na década de 70 teve um forte impacto na cena de terror, mas o gênero não desapareceu completamente. Um filme muito importante dessa década é A Casa, de Nobuhiko Obayashi, um conto de casa mal-assombrada, completamente moderno, que utiliza as muitas técnicas de câmera que o diretor aprendeu durante seu trabalho em comerciais de TV. Longe do mainstream, outros diretores estavam explorando caminhos diferentes, e na década de 80 também viu uma onda discreta de filmes de terror japoneses violentos e gráficos.
O melhor deles é, sem dúvida, Evil Dead Trap, de 88, de Toshiharu Ikeda, um filme sobre uma equipe de TV que se encontra perdida em uma base militar abandonada. Ikeda alinha uma série de mortes sangrentas e surpreendentes, cada uma das quais aumenta a tensão à medida que o filme se desenvolve. No início dos anos 90, o cinema de terror japonês dava sinais inegáveis de vida. A extensa franquia Haunted School, baseada em uma série de livros best-sellers sobre lendas urbanas japonesas, explorou o crescente interesse pelo terror entre crianças e adolescentes. Apesar da presença de inúmeras cópias sem muita inspiração ou criatividade, o período dos anos 2000 foi marcado por alguns filmes verdadeiramente inovadores, como, por exemplo, o ótimo Pulse, de 2001, de Kiyoshi Kurosawa. Os diretores japoneses continuam empurrando os limites desse gênero através dos subgêneros de comédia de terror e splatter satírico, que se tornaram muito populares na última década, incorporando uma estética exagerada, como no filme Tokyo Gore Police, de Ishihiro Nishimura, para citar um exemplo. A indústria japonesa, como vocês puderam ver, tem variadas perspectivas sobre o terror. Desde o terror psicológico, subliminar, simbólico, ao terror de comédia, mas todas estão enraizadas na cultura japonesa, um legado que com certeza durará por gerações.